Concorrência não se aplica quando o diferencial é ser incomparável. Ricaça não veio competir. Querida, eu estou aqui. Em qual planeta você se encontra neste exato momento? Pode me contar mais sobre ele? Não, eu não estava em outro planeta. Estava só visitando o único lugar onde você ainda existe, no meu passado. Na época, nós éramos quase noivos. Vivíamos uma fase intensa, daquelas em que a gente acredita que encontrou o homem certo. E o bar Ricaça era o nosso lugar favorito. Um ambiente sofisticado, repleto de pessoas bonitas, discretas, seletivas. Drinks perfeitos, música elegante, serviço impecável. Exclusividade em cada detalhe. Tudo o que combinava com a imagem que ele adorava sustentar. E que, por um tempo, eu acreditei. Numa dessas noites no Ricaça, estávamos os dois ali, como sempre. Conversando, rindo, brindando. Até que, em um certo momento, ele se levantou da mesa dizendo que precisava ir ao banheiro. O tempo passou. Minutos demais. Aquela sensação estranha me invadiu. O tipo de intuição que a gente finge não sentir. Então fui atrás, tentando não parecer desconfiada, tentando não parecer frágil. Mas eu encontrei. Encontrei ele sentado com outra mulher. Uma morena deslumbrante. Cabelos pretos longos, pele iluminada pela luz âmbar do bar e um vestido vermelho que não pedia atenção. Simplesmente a tinha. Ele acariciava o rosto dela com ternura. Conversavam baixo, trocavam olhares profundos. E o que mais me cortou? O vinho tinto. O mesmo que ele sempre dizia que só gostava de tomar comigo. Eu congelei. Mas ela não. Ela me olhou com firmeza, sem um traço de culpa, e disse com suavidade cortante: a Ricaça não compete. Naquele momento, confesso, eu não entendi. Saí dali com o peito aberto, o coração machucado e uma frase martelando dentro de mim. Por muitos anos, essas palavras ficaram rondando meus pensamentos. E foi com o tempo, com as feridas cicatrizadas, que entendi o que ela quis dizer. Ela não estava se referindo a mim. Ela falava dela. De uma mulher que sabe o seu valor. Que não entra em disputa. Porque quem conhece seu trono não se curva por migalhas. A Ricaça não compete, ela escolhe. 25 anos depois, o destino me trouxe de volta ao mesmo lugar. Estava novamente sozinha no bar Ricaça, tomando meu vinho tinto. Mais madura, mais inteira. E pra minha surpresa, ele apareceu. Agora grisalho, mais lento, com um olhar carregado de memórias. Se aproximou, me reconheceu, trocamos algumas palavras. Falamos do tempo, da vida, do acaso. E então, como naquela noite de décadas atrás, ele se levantou da mesa. Naquele instante, um flashback me tomou. A memória de tudo, da traição, da mulher de vermelho, do vinho, da frase. Fechei os olhos, como se minha alma precisasse visitar aquele passado uma última vez. Quando ele retornou à mesa e me viu tão pensativa, perguntou com aquele tom meio debochado: "Você tá em outro planeta, é?" Eu abri os olhos com calma, respirei fundo e respondi: "Não, eu não tava em outro planeta. Tava só viajando no tempo, visitando o passado. O único lugar onde você ainda existe." Ele não respondeu. E dessa vez nem precisava. Porque eu não era mais a mulher que ficou sentada esperando explicações. Hoje eu sou a mulher que entende. Nem toda ausência é perda. E nem todo reencontro precisa de continuação. Alguns reencontros servem apenas para mostrar o quanto a gente cresceu e o quanto não queremos voltar. Ricaça Bar. Inspirado na precisão suíça e no requinte das noites europeias, Ricaça é mais que um bar. É um ritual de presença. Oi, gente. Hoje a gente vai fazer um mergulho, assim, numa história muito forte, né? Sobre fazer escolhas, sobre traição e principalmente sobre essa força de não precisar competir por afeto. A nossa análise é inspirada na obra da deusa feiticeira e parte de um texto da Ana Maria, lá da Mansão Piatã, que chama A Ricaça Não Compete. Esse texto é ótimo. É muito bom. Conta de uma descoberta de traição num bar, o Bar Ricaça. E aí tem a frase da outra mulher que, nossa, define tudo. A ricaça não compete. Exato. Então a missão aqui é tentar, tipo assim, desempacotar o que tá por trás dessa frase, né? Dessa jornada de se libertar emocionalmente. É isso. E o mais fascinante para mim é como essa frase, que parece simples, né?
ela na verdade condensa uma postura assim, de muita soberania emocional. Soberania emocional, gostei disso. Porque não competir, nesse contexto específico, é dizer não. É recusar entrar naquele jogo de ficar se comparando, sabe? De buscar validação fora, especialmente do olhar masculino. Uhum. É quase como um arquétipo mesmo, de um poder feminino que talvez ecoe coisas que a deusa feiticeira trabalha. A ideia de que o amor não se sustenta se vira disputa. Mas, assim, como é que a gente diferencia essa não competição de, sei lá, uma indiferença, uma frieza? Às vezes pode parecer, né? É uma ótima pergunta mesmo. Acho que a diferença está na raiz da coisa. Sabe? A indiferença pode ser só uma casca, uma defesa para não sentir. Aham. Já essa não competição da ricaça, pelo que o texto sugere, ela vem de um lugar de valor próprio já estabelecido. Ela entende que o valor dela não depende de ser a escolhida em detrimento de outra. Entendi. O valor está na integridade dela, na paz dela. Não é que ela não sinta a dor, mas ela escolhe onde vai botar a energia. Entende? Faz sentido. O texto descreve bem essa dor da traição, né? Como uma quebra de um pacto. Sim, o pacto simbólico. Exato, aquela base de lealdade, de confiança que vai pro espaço. E aí abala toda a segurança da pessoa. E claro, vem a pergunta clássica, né? Onde foi que eu errei? Ah, essa pergunta. Ela é quase automática, né? Um reflexo. Mas o legal da análise que o texto traz é que ele vira essa chave. Como assim? Ele mostra que a traição, na verdade, fala muito mais sobre as faltas, as escolhas, as talvez incapacidades emocionais de quem trai, sabe? Do que sobre alguma suposta falha de quem foi traído. Nossa, isso é muito importante. É crucial para a cura, né? Tirar esse peso das costas. Isso leva direto para aquela ideia da síndrome da competidora involuntária, né? Que o texto menciona. Aquela coisa de ficar se comparando. Exatamente. É um ciclo terrível, né? Será que ela é mais bonita, mais interessante? O que será que ela tem? E muitas vezes a própria cultura alimenta isso, né? Uhum. Ensina as mulheres a medirem o próprio valor pelo filtro do olhar masculino. Aí vem a frase: a ricaça não compete. É tipo um basta, um freio de mão nesse ciclo. Quebra tudo. Quebra. É uma declaração de independência. Tipo, eu não vou participar desse palco, desse jogo degradante, onde as regras não me favorecem. Os efeitos disso são, nossa, duradouros. E que efeitos, né? Porque o texto dá um salto de 25 anos, volta pro mesmo bar. Isso é muito bom. E aí, o ex-parceiro, talvez tentando ser irônico, não sei, pergunta pra ela: você tava em que planeta esse tempo todo? Cara, a resposta dela: Ah, a resposta é de uma calma que desmonta, né? Ela fala: não, eu não estava em outro planeta. Eu apenas estava visitando um lugar onde você ainda existe no passado. uau! Psicologicamente falando, isso é potentíssimo. Mostra que ela superou, que ela pode revisitar aquela memória, aquele lugar onde ele ainda existe, mas ela não mora mais lá. Ele, por outro lado, parece que ficou meio preso naquele tempo, né? No tempo da dor dela. O texto chama de sentença emocional. É isso mesmo. Ela pode olhar pra trás sem se machucar de novo. É o que a gente chama de integração emocional madura. Você olha para a cicatriz, você reconhece que ela está ali, mas ela não dói mais, não te define mais. Aham. Ela seguiu em frente. Ele, talvez não tanto, faz a gente pensar sobre quem realmente supera essas rupturas, né? E daí surge o que o texto chama de nova mulher ricaça, que não é só alguém que sobreviveu, mas que renasceu, transformou a cicatriz em sabedoria. Exato. E parece que ela internalizou mesmo aquilo, talvez da própria deusa feiticeira, né? Se eu tiver que competir, é porque eu já perdi. Perfeito, é isso. E as características ficam claras, né? Ela ama, mas não fica implorando por atenção ou presença. Ela até pode perdoar a pessoa, mas ela não esquece que o outro fez uma escolha de machucar. Importante essa distinção. Muito. E o principal, ela escolhe o caminho dela, os afetos, as relações. Ela não entra em disputa, ela seleciona com quem vale a pena estar. Essa história toda, essa análise, é sobre o que, afinal? Recuperar o amor próprio só? Acho que é mais fundo que isso, sabe? É sobre se libertar emocionalmente. E essa libertação vem por meio da escolha consciente. É entender que o seu valor não está no olhar de quem te deixou, mas na paz que você encontra quando se reconstrói, quando se encontra de verdade. A riqueza dela é essa paz interna, essa autoaceitação que ninguém tira. Total. Faz todo sentido. Ela é a ricaça não pelo dinheiro, mas por essa riqueza interna mesmo.
E é por isso que ela não compete. Exatamente. Isso deixa a gente pensando, né? Em quantas situações da nossa vida a gente às vezes se pega tentado a entrar numa competição. Seja por reconhecimento no trabalho, por afeto, por espaço. Como, na verdade, a escolha mais forte, mais ricaça, talvez fosse simplesmente não entrar nesse jogo. Fica aí a reflexão. Boa reflexão para fechar. A ricaça não compete.